Alegria, alegria! Hoje nós vamos falar sobre empreender na sua própria vida, através da filosofia oriental Kaizen, que nada mais é do que você ter pequenos passos diários para que transforme em grandes transformações na sua vida. Primeiramente, eu queria dar uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui para discutir esse tema tão essencial para o sucesso nas nossas vidas, ok? Tanto no lado profissional, como também na parte pessoal, tá? Que é a sua autogestão. Por isso nós vamos falar muito também sobre autogestão. Eu sou o Júnior Campos Prado, engenheiro civil, e há mais de 35 anos eu me dedico ao empreendedorismo, ok? Vamos lá, então vamos entrar agora no tema, vamos lá. Se você tem sonhos, tá? Todos temos sonhos. Então, o que eu queria dizer para vocês é que em julho de 2024 eu realizei um sonho que foi ir visitar Tóquio, tá? Que é a capital do Japão. E eu pude confirmar a cultura disciplinar que permeia em todos os aspectos da vida japonesa, tá? Eu pratico artes marciais desde os 6 anos de idade. Sou faixa preta de judô e de karatê. Sempre fui um grande admirador mesmo dessa filosofia oriental. E eu aplico o Kaizen em todas as áreas da minha vida. A ideia é que, através de pequenos passos contínuos, nos levam a grandes transformações. E hoje, então, eu vou compartilhar essa filosofia, como ela pode ser aplicada para conquistar o equilíbrio e o sucesso pleno, ok? É o sucesso em várias áreas que nós temos, tá? Não é só sucesso financeiro, não é só sucesso no amor, não é só sucesso nos relacionamentos, não é só sucesso profissional, é em todas as áreas. Eu sou engenheiro e empreendedor, tá? Que inicialmente eu comecei na construção civil, tá? E quero fazer uma pergunta para você. Você já pensou que geralmente as pessoas usam o termo empreendedorismo em relação à criação de empresas ou mesmo na liderança de equipes? Ok. Contudo, cerca de 10 anos após eu abrir a minha primeira empresa, eu descobri que o verdadeiro empreendedorismo começa dentro de nós. O sucesso pleno, seja na vida pessoal ou na carreira, nasce com uma base sólida de autoconhecimento, organização, disciplina financeira e, acima de tudo, uma alta liderança, sabe? Aquele controle sobre você mesmo e sobre sua vida, ok? Então vamos falar aqui, iniciando agora, falar sobre você empreender na sua própria vida, ou seja, sobre autogestão, tá? Antes de você fazer um empreendimento de um negócio, vamos mostrar aqui a importância de você ter a autogestão, empreender na sua própria vida. Assim como nas empresas de sucesso, você tem, por exemplo, um planejamento estratégico, tá? Uma visão clara de longo prazo. A execução deve ser disciplinada. A vida de um empreendedor também deve seguir esses próprios princípios, ok? Ou seja, o verdadeiro empreendedorismo começa com o ato de gerenciar a si mesmo, tá? De forma eficaz. Vamos lá. Passando aqui, ó, o próximo slide eu vou falar um pouquinho de mim, ok? Vamos lá. Então, ao longo da minha carreira, eu percebi que o conhecimento não pode ficar restrito a mim só. Por quê? Porque eu percebi que a minha missão de vida era poder compartilhar, né, esse vasto aprendizado que eu tive durante esses 38 anos até agora de vida profissional, né, através de compartilhar esse conhecimento, me tornando professor, mentor, escritor e palestrante. E descobri naquele momento que a minha vida tinha uma nova missão, ou seja, contribuir
para a formação de novos líderes e empreendedores. No entanto, algo se tornou claro ao longo dessa jornada. Os desafios enfrentados pelos jovens estão muito além da questão técnica e operacional do setor, ok? Por exemplo, o engenheiro civil, ele aprende na faculdade toda a técnica, que é o cálculo, fazer projeto, tá? A operação, ele vai aprender com a convivência nas obras, né, o funcionamento, mas o mais importante e que as pessoas têm dificuldade, que eu identifiquei, é na gestão estratégica, especialmente na capacidade de gerenciar suas próprias vidas de maneira eficaz. Vou passar aqui para vocês, vocês vão entender que as mesmas estratégias que você vai pôr na tua empresa, você deve colocar na tua vida. A gente viu que os jovens, apesar de talentosos, né, os meus alunos, não conseguiam alcançar resultados nos seus objetivos por falta de autogestão. Então, essa ausência comprometia sua capacidade de tomar decisões assertivas, de planejar com clareza e executar suas ideias de maneira organizada e disciplinada. O interessante é que eu lembrei que tudo aquilo que já havia acontecido comigo mesmo era da mesma forma, ou seja, as mesmas dificuldades e mesmas dores eu tive no meu início de carreira. Percebi que para formar empreendedores de sucesso não bastava ensinar estratégias empresariais. Também é necessário capacitar a serem gestores de si mesmos. Então a autogestão, como eu entendi ao longo desses anos, é a base de qualquer sucesso, seja profissional ou mesmo pessoal. Ela nos permite alinhar os nossos valores, definir propriedades e traçar um caminho claro e eficaz para atingir nossas metas. Ao ensinar autogestão, vi meus alunos se tornarem líderes e gestores com mais eficiência e eficazes em suas próprias empresas. Mas além disso, eles também alcançaram algo ainda mais valioso, uma vida mais equilibrada e mais realizada, que é o que a gente procura, ok? Vamos passar agora aqui a falar um pouquinho sobre essas lições que eu tive, né? Eu aprendi muito dando essas aulas. Então, essas minhas aulas me trouxeram experiências. Então, aí a gente vai falar que, diante disso tudo, ao longo das minhas aulas e experiências, percebi que o primeiro passo para o sucesso no empreendedorismo é empreender na sua própria vida. Isso se desdobra em vários aspectos fundamentais. Imagine só, a pessoa ela quer criar uma cultura da empresa, sem antes ter o autoconhecimento. Ela não se conhece e quer, de repente, conhecer uma empresa. Então, conheça a si próprio primeiro, saiba de como você é, dos seus valores, do seu lado positivo, das suas fraquezas, né? E isso tudo vai fazer com que você também tenha muito mais capacidade, através do autoconhecimento, poder criar uma cultura de uma empresa. E aí sim, você construir uma empresa de forma adequada, que tenha a ver com você. Muitas vezes acontece também, as pessoas querem definir metas empresariais mesmo antes de definir as metas para a sua vida. Então, a autoconsciência é essencial para alinhar os seus objetivos essenciais pessoais com o objetivo profissional. Somente saber o que você realmente quer para a sua vida é que assim você poderá saber também fazer as metas empresariais com clareza e com propósito, ok? Outro ponto fundamental, né? Cuide de si mesmo, tá? Ou seja, as pessoas querem saber cuidar de uma empresa
e, na verdade, ela não sabe cuidar dela própria. Ou seja, o bem-estar pessoal é fundamental. Se você não estiver bem, sua empresa também não vai estar. Priorize sua saúde física, mental, antes de tentar resolver os desafios do seu negócio. A disciplina é uma outra coisa que é fundamental, né? Não adianta você querer uma disciplina empresarial se você não tem a disciplina própria, sua autodisciplina. Pois a autodisciplina que você deve desenvolver na sua vida pessoal se traduz diretamente na disciplina necessária para gerenciar uma empresa de forma eficaz. Sem ela, o caos se instala em ambas as esferas, ok? Vamos lá, vamos ver aqui. A autoavaliação, ela também é fundamental que você tenha de forma regular, tá? Na sua vida. Então, avalie o seu desempenho para depois saber avaliar e fazer a avaliação completa de uma empresa. Se você não souber como você está, ou seja, ter uma autoavaliação, você vai ter dificuldade de avaliar outras coisas, tá? Então, isso permite que você faça os ajustes necessários para o crescimento pessoal que vai influenciar no crescimento empresarial. O outro item aqui é o relacionamento, tá? Então, o relacionamento consigo mesmo tá como uma base para os relacionamentos empresariais. Antes de desenvolver relacionamentos emocionais com clientes, parceiros e colaboradores, aprenda a se conectar, motivar a si mesmo, tá? A ter controle das suas emoções. Outro item aqui é a liderança, né? A liderança pessoal como pré-requisito para liderar uma equipe. Um líder eficaz começa liderando a si mesmo. Isso significa gerenciar suas próprias emoções, comportamentos e expectativas, antes de tentar guiar outras pessoas. Organização é a outra palavra-chave aqui, tá? Então, organização de pessoas procede à organização da vida empresarial. Então, primeiro se organize como você, como pessoa, que é fundamental para você estar bem, tá? É a base para gerenciar uma empresa com eficácia. Sem essa organização, a desordem será refletida em suas atividades empresariais. Outra palavra fundamental aqui, que é a parte financeira. Então, vamos falar aqui sobre autogestão financeira, né? Como a base para a saúde financeira empresarial. Então, como que você quer controlar, fazer a gestão da parte financeira de uma empresa se você não controla a sua finanças, né, pessoal? Então, a gestão financeira saudável da sua empresa depende de você ter também um controle saudável de si próprio, tá? Por exemplo, controlar gastos, investimentos planejados, criar reservas financeiras pessoais e um treinamento essencial para lidar com os recursos da empresa de forma eficaz. Outra palavra aqui, desenvolvimento pessoal, né? Como precursor do desenvolvimento empresarial, tá? Então, vamos lá, o crescimento pessoal deve sempre preceder o crescimento da sua empresa. Ao investir no seu próprio desenvolvimento, seja através da educação, novos aprendizados ou experiências, você capacita sua empresa a crescer junto com você. O planejamento é outra palavra importantíssima aqui, que diz o seguinte, né? Quantas pessoas querem aprender, por exemplo, planejamento estratégico empresarial? Mas você tem o planejamento para a sua vida. Definir e organizar sua vida pessoal é um passo crucial antes de traçar o caminho de sucesso empresarial. O planejamento de sua vida
bem feito orienta decisões e metas claras para o planejamento da sua empresa. Outra palavra aqui é a visão de vida, ok? Ela precisa ser clara para definir a visão da sua empresa, tá? Então, sua visão pessoal deve servir como um guia para a visão da sua empresa. Quando suas metas, tá, da sua vida são bem definidas, a visão do seu negócio se torna mais autêntica e alinhado com os seus próprios com seus propósitos, na verdade, pessoais. E os valores, né, que são os valores pessoais como fundamento dos valores empresariais. Então, antes de estabelecer os valores da sua empresa, você precisa conhecer e viver seus próprios valores. Esses valores pessoais são o que orientam todas as decisões e práticas empresariais, criando uma cultura organizacional sólida e consistente. Eu vou concluir, então, isso que eu fiz, esse paralelo entre as necessidades empresariais e pessoal, tá? E mostrando a importância, né, vocês verificaram, de primeiro você estar lidando com a tua vida, empreender na tua vida primeiro, para você ter sucesso depois num empreendimento de um negócio, tá, empresarial, ok? Uma coisa é certa, Jesus já nos ensinava a importância de que amar o próximo como a ti mesmo. Então, o que isso quer dizer? Com esse princípio em mente, né, como oferecer algo significativo aos outros por meio de um empreendimento, se você ainda não alcançou o seu próprio equilíbrio, saúde e até mesmo a sua felicidade. É essencial cuidar de si mesmo primeiro, para então estar plenamente capacitado, tá, a contribuir com o bem-estar e o sucesso dos outros. E tenha certeza que você também quer isso para a sua vida. Depois disso tudo, eu vou dizer aqui uma coisa muito importante agora, tá? Que é o seguinte, a identificação das dores, tá? O que é que nós sofremos na vida por falta de ter esse conteúdo que eu estou passando aqui para vocês hoje, tá? Porque ao longo dos anos eu identifiquei vários pontos comuns entre empreendedores e líderes em formação. E pesquisei também e percebi que essas dores foram confirmadas com grandes instituições através de pesquisa. Por exemplo, a Harvard Business School, a Fundação Getúlio Vargas, o Sebrae. Então, todas elas identificaram através de pesquisa pontos comuns, tá? Que é, por exemplo, justamente o que eu chamo da falta de autogestão. Não podemos liderar negócios ou equipes sem antes liderar a nós mesmos. Vamos explorar algumas dessas, tá? Eu classifiquei as maiores problemas que existem, que as pessoas sentem, né, na hora de empreender, tá? Num negócio. Porque, na verdade, também não fazem isso no empreendimento da sua própria vida. A gestão financeira. Ela foi, dentro da pesquisa, considerada a maior dificuldade, a maior dor, tá? Que é manter um fluxo de caixa saudável, né? É uma das maiores dores e dor de cabeça, porque especialmente quando há pagamentos atrasados ou quando há despesas que superam as receitas no curto prazo. Então, o controle de custos é essencial. Crescimento rápido, por exemplo, pode levar a custos descontrolados. E se não houver uma gestão cuidadosa dos recursos, você vai ter sérios problemas. As pessoas não sabem precificação, não conhecem o mercado, não conhecem a composição de custos. Então, também tem dificuldade de calcular faturamento e de saber qual realmente é o seu lucro, ok? A segunda dor dentro das pesquisas, tá? É a gestão de tempo, tá?
É a escolha do que fazer, das prioridades, tá? Então, quando você está sobrecarregado de tarefas, tá? Principalmente o empreendedor de início, ele tem as dificuldades, por exemplo, com vendas, com marketing, com financeiro, com as operações, tudo ao mesmo tempo, não é? Então, causando uma sobrecarga no trabalho. E isso dificulta de priorizar qual a tarefa que é mais importante, ok? Então, nós vamos falar sobre isso também. E o seu autocuidado físico, mental e espiritual. Também lidar com as prioridades em relação ao momento de lazer e com a sua família. O equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Então, a falta de fronteiras claras, né, entre o trabalho e a vida pessoal pode levar ao esgotamento e à perda de produtividade, tá? Porque fica tudo embaralhado. Então, questão de tempo e prioridade. E agora, o terceiro item aqui da pesquisa, né, dentro aqui da ordem que foi votado, que foi visto como as mais importantes, nós temos aqui a falta de clareza do autoconhecimento e falta de foco, tá? Então isso é uma coisa só. Por quê? Porque quando você não tem claro as coisas que você quer, ou você não se conhece, não sabe o que você quer, você não tem foco, tá? Então dedique o tempo para entender seus pontos fortes e pontos fracos, né? Existem ferramentas como os testes de personalidades, feedback de amigos, colegas, que podem fornecer uma visão mais clara de si mesmo. A incapacidade de se concentrar nas tarefas importantes pode levar à procrastinação e à perda de oportunidades, tá? Então, a falta de disciplina também é um item muito importante, e a falta de alinhamento com o seu propósito. Tá? Por quê? Porque não tem clareza no propósito e os objetivos que dão sentido à vida, ok? Então tá, nós temos aqui agora o quarto item, tá? Na classificação das dores, que é o estresse, o esgotamento físico, mental, tá? E, mais uma vez, a procrastinação, ok? Ou seja, né? A pressão constante das longas horas de trabalho podem gerar um burnout, ou seja, né, que é aquele esgotamento físico-mental que afeta tanto a saúde quanto o desempenho do seu negócio. Levar ao estresse crônico e também ao esgotamento total. Então, procure descansar, né, fazer coisas diversas, né, procurar fazer coisas diferentes, tá? E praticar o autocuidado físico, mental e espiritual. O quinto, a quinta dor aqui na sequência é a falta de ativação, a dificuldade de se adaptar às mudanças, tá? O que é isso? Então, falta de ativação e inovação, por exemplo, é manter a motivação ao longo do tempo e um desafio, especialmente quando os resultados não aparecerem imediatamente. Então, o ritmo acelerado das mudanças tecnológicas e a necessidade de inovação contínua podem criar desafios, especialmente em empresas com recursos limitados. A resistência à mudança, outro fator aqui, o mundo dos negócios está em constante evolução e a incapacidade de se adaptar pode ser um grande obstáculo. Então, seja flexível, ok? É muito importante. Então, tenha também disciplina para criar novas conexões neurais. O que é isso? Vamos falar agora sobre isso, é muito interessante, né? Empreendedores e suas equipes podem ser resistentes a mudanças em processos e estruturas internas, tá? Que dificulta muito a adaptação às novas demandas de mercado. Isso acontece muito, né? A dificuldade de mudanças. Então, a gente vai agora falar de 9 pilares, tá? Que são o que eu digo aqui que é como solucionar essas dores. Então, esses 9 pilares
tá? Da autogestão. Eu vou colocar aqui em dupla, tá? Nós vamos comentar então, por exemplo, autoconhecimento e autoliderança, tá? Que são dois pilares. É muito importante ter essa consciência. Por quê? Porque o autoconhecimento é o primeiro passo para qualquer jornada de sucesso. Pergunte-se, quem sou eu? Quais são os meus valores? Compreender profundamente suas forças, fraquezas e o que realmente te motiva permite que você defina metas alinhadas com o que faz sentido para a sua vida. Autoliderança é o próximo passo. Liderar a si mesmo, com clareza e propósito. É fundamental para inspirar os outros através do exemplo e alcançar resultados extraordinários. A união desses dois pilares proporciona decisões mais assertivas e te coloca no controle do seu próprio destino. Então, uma coisa que é muito importante, nós nascemos, na verdade, com uma programação biológica básica, tá? Que é, na verdade, nós sobrevivermos, tá? A sobrevivência do nosso corpo e a procriação. Esses instintivos naturais, né, que são herdados ao longo da evolução, guiam nossos impulsos para primordiar, ou seja, guiam nossos impulsos mais primordiais. No entanto, a mente, apesar de ser uma poderosa aliada, também pode nos prender a padrões repetitivos, muitas vezes sem que percebamos, ok? Então, ela se torna uma controladora, mantendo-nos dentro dos limites de nossos programas automáticos, né? Da nossa programação, na verdade, focadas em garantir essa sobrevivência básica. Mas, e se quisermos transcender essa programação natural e criar um propósito, vamos dizer, criar um propósito maior para nossas vidas? Então vamos lá. Para isso, precisamos aprender a reprogramar nossa mente, criando novos caminhos neurológicos que nos permitem formar novos hábitos, comportamentos alinhados com um propósito mais elevado, ok? Então, vamos lá, que nos traga um verdadeiro sentido à nossa vida. Essa transformação não acontece de forma instantânea. Ela é uma jornada de autoconhecimento, disciplina e a prática constante, diária, ok? Vamos lá. O primeiro passo para essa jornada é entender como sua mente funciona. O cérebro é moldado pela repetição. Aquilo que fazemos repetidamente, seja de maneira consciente ou não, fortalece as conexões neurais associadas a essas ações. Isso explica por que certos hábitos são tão difíceis de romper. Eles são como trilhas já bem formadas em nossa mente. Portanto, criar novos comportamentos que estejam alinhados com o seu propósito requer uma interrupção deliberada desses antigos padrões e na verdade, um cultivo intencional de novas rotinas. Um dos métodos mais eficazes para essa reprogramação é o uso da neuroplasticidade, ok? Neuroplasticidade. O que é isso? É a capacidade do cérebro de se reorganizar e criar novas conexões ao longo da vida. Através dessa prática, né, nós podemos fazer com que isso ocorra de uma forma mais rápida, como através da meditação, a visualização, a autoavaliação, a programação neurolinguística
Por isso, é possível, através disso, moldar novos padrões mentais, que te levam a habilidades mais saudáveis, comportamentos mais produtivos e, consequentemente, uma vida mais alinhada com o seu propósito. Estabelecer metas claras e significativas é crucial. Saber o que você quer alcançar e por que é importante para você e como os seus objetivos estão relacionados com o seu propósito maior. São chaves para manter a motivação. A prática da autodisciplina aplicada diariamente permite que você reforce continuamente esses novos hábitos, até que eles se tornem parte de quem você é. Com o tempo, essas novas programações neurológicas reconfiguram sua maneira de pensar e agir, guiando você em uma jornada com mais sentido e propósito. Assim, transformar sua vida em direção a um propósito maior começa com a tomada de consciência de que sua mente não deve ser a sua controladora, mas sim a sua aliada. Quando você assume o controle consciente da sua mente, pode usar o poder da reprogramação para construir uma existência mais plena, com hábitos que te impulsionam em direção à realização pessoal, profissional e mesmo espiritual. Essa é uma jornada que, além de proporcionar sentido à sua vida, faz de você o arquiteto do seu destino. Vamos aqui para a terceira e quarta, tá? Que é a autodisciplina e a responsabilidade. Então, dos 9 pilares que são a solução para que você tenha autogestão, tá? Nós temos aqui a autodisciplina e a responsabilidade. Então, sem autodisciplina, ficamos à mercê das circunstâncias externas. A autodisciplina é o que transforma tarefas difíceis em hábitos, consistentes, criando um caminho seguro para atingir seus objetivos. A responsabilidade, por sua vez, é assumir o total controle de suas ações. É parar de culpar fatores externos e começar a agir com intenção. Quando autodisciplina e responsabilidade caminham juntos, elas se capacitam a organizar de forma consciente e eficaz, conduzindo a sua vida com um propósito e foco. Muitas vezes as pessoas se prendem a tarefas urgentes, não é? Negligenciando o que realmente importa. Quanto mais as prioridades são deixadas de lado, mais tempo é desperdiçado, Muitas vezes correndo e apagando incêndio, e lidando com problemas que poderiam ter sido resolvidos e evitados se tivessem sido planejados. O verdadeiro segredo para uma vida equilibrada e bem-sucedida é um planejamento cuidadoso e a capacidade de prever desafios para que sejam minimizados os erros ou até mesmo evitados. A chave é reduzir drasticamente o número de tarefas urgentes, de modo que você possa concentrar sua energia no que realmente importa. Ao dedicar mais tempo e clareza às questões estratégicas e de longo prazo, que são fundamentais para o crescimento e sucesso, você verá que as urgências diminuirão. Isso permite que você foque no que realmente faz a diferença, garantindo um caminho mais sustentável e satisfatório. Vencendo a procrastinação e mantendo o foco. Nós vamos falar sobre isso agora, tá? Então vamos lá. A procrastinação, tá, que todo mundo fala hoje em dia,
tá? É um dos maiores inimigos realmente da produtividade e da autodisciplina. Para alcançar seus objetivos é fundamental identificar e superar os fatores que nos levam a adiar as tarefas mais importantes. A neurociência mostra que a procrastinação está diretamente ligada à busca por gratificação imediata, algo que o nosso cérebro tende a priorizar devido à maneira como ele processa recompensas. Vamos falar sobre isso. Identificando a causa da procrastinação. A procrastinação, muitas vezes, tem raízes em fatores internos que precisam ser compreendidos para serem superados. Ela pode estar associada ao medo de falhar, medo de dar certo, sentimento de culpa, crenças limitantes ou a autossabotagem, que buscam o conforto momentâneo através da economia de energia. Além disso, a procrastinação pode surgir da falta de clareza de propósito, gerando demonstração, de que existe a possibilidade de procrastinar também por desconexão com o futuro, resultando em desinteresse pelas tarefas presentes. Um exemplo disso que é interessante é o seguinte: muitas vezes você faz um estudo de uma faculdade, com o objetivo de no futuro você ser um profissional, por exemplo, de medicina, Só que aí você procrastina, não acorda no horário certo, não vai às aulas, Ou seja, você desconectou com o seu propósito maior, que é um futuro como um médico, como um homem que cuida da saúde de pessoas e salva as pessoas. Então, essa desconexão com o futuro faz com que também haja a procrastinação. A neurociência explica que o nosso cérebro prefere recompensas imediatas do que aquelas a longo prazo. E por isso que frequentemente optamos por tarefas que fazem satisfações instantâneas, como assistir TV, esses seriados longos, em vez de trabalhar em algo mais exigente, mais que trará resultados mais significativos para o futuro. Muitas vezes a gente deixa esse de lado, que esse que é o importante, A gente tem como exemplo, se você está evitando, por exemplo, de iniciar um projeto importante, pergunte a si próprio, Estou evitando isso por medo de falhar, Que isso pode acontecer, Porque então você tem o medo já de uma coisa que nem aconteceu, você bloqueia, Ou essa tarefa realmente está alinhada com o meu propósito, ou seja, o que eu vou ganhar com isso no futuro tem a ver com o que eu quero realmente, ok? Compreender essas modificações ocultas permite que você enfrente a procrastinação de maneira mais consciente e eficaz. Não é verdade isso? Então, um outro exemplo, de que o conforto momentâneo muitas vezes ele vence e aí a gente procrastina naquilo que deve ser feito para um objetivo a mais longo prazo. Imagine você, Então pergunte aí, alguém se ele prefere receber 10 mil reais agora ou 100 mil reais daqui 2 anos. Em pesquisa, a gente já teve resultados que dizem que mais de que 75% das pessoas optam por receber os 10 mil de imediato do que escolher 100 mil depois de 2 anos. Então, essa escolha reflete esse mecanismo da procrastinação, onde buscamos a gratificação instantânea, em vez de aguardarmos recompensas maiores a longo prazo. Ao identificar essas causas e trazer clareza para as suas motivações, você
conseguirá desenvolver estratégias mais eficientes e eficazes para vencer a procrastinação e agir em direção aos seus objetivos. A neurociência nos mostra que a prática do autoconhecimento e o direcionar o nosso foco é possível treinar o cérebro para resistir às tentações da gratificação imediata e priorizar ações que conduzem ao crescimento e ao sucesso. Pense bem nisso. Vamos continuar nossos pilares. Então agora no quinto e o sexto pilar, que é a autoavaliação e a flexibilidade. O desenvolvimento é um processo contínuo. Avaliar suas ações e resultados de forma crítica permite que você faça ajustes estratégicos, alinhando as suas ações com suas metas e valores. A flexibilidade é essencial em um mundo em constantes mudanças. Ser capaz de se adaptar rapidamente às novas circunstâncias é o que garante a sua resiliência. Então, juntos, a autoavaliação e a reflexão te capacitam a fazer mudanças inteligentes e a evoluir de acordo com o momento atual da sua vida. Beleza? Vamos agora para o sétimo e para o oitavo pilar, tá? Então, sétimo, conhecimento. Oitavo, espiritualidade. O conhecimento é uma ferramenta poderosa, mas apenas quando transformado em sabedoria prática. O que vem a ser experiência e reflexão, tá? Então, olha lá, o conhecimento sem aplicação não gera resultados. A espiritualidade, por outro lado, te conecta à sua essência e proporciona uma base sólida para enfrentar os desafios da vida. Ela não precisa estar ligada à religião, mas sim a uma conexão profunda com o seu interior e seus propósitos. Quando conhecimento e espiritualidade se unem, eles se fortalecem para tornar decisões mais sábias, alinhadas com o que você acredita e busca. O nono pilar, chegamos aqui, que é justamente o pilar da gestão financeira. O controle das suas finanças pessoais é a base de uma vida equilibrada. Sem uma gestão financeira eficiente, os sonhos ficam comprometidos. Dominar sua vida financeira não é apenas sobre ganhar dinheiro, mas sobre gerenciar seus recursos de maneira que eles apoiem seus objetivos e proporcionam estabilidade e liberdade para alcançar suas metas. Cada um desses pilares, quando praticados de forma consistente, eles fazem com que você tenha a capacidade de se autogerir, levando a uma vida mais equilibrada, produtiva e plena. Beleza, pessoal? Vocês entenderam? Vocês têm alguma dúvida? Se tiver, faça um comentário, ok? A gente aqui, vou fazer agora uma finalização, tá, desse vídeo e dizer que o verdadeiro, voltar a dizer, que o verdadeiro empreendedorismo começa com você, tá? Então, depende somente de cada um de nós. Quando nós tornamos gestores eficazes de nossas próprias vidas, estamos preparados para liderar os outros e criar negócios prósperos. O sucesso pessoal e profissional andam lado a lado. Pequenos passos, tá? Vamos falar um pouco aqui, terminando aqui com o Kaizen, que é os pequenos passos consistentes têm o poder de grandes transformações na sua realidade. A filosofia do Kaizen nos ensina que o sucesso não é o resultado de uma ação grandiosa, mas sim de ajustes diários e constantes.
E agora é um momento especial que eu vou passar um pequeno vídeo para que você perceba a importância, né, de pequenos passos, grandes transformações na sua vida. Vamos lá, vamos assistir.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Vocês viram que bonito que é ações positivas no dia a dia causarem grandes transformações, não só em você mesmo, mas em todo o seu ambiente, em tudo ao teu redor. E isso reflete numa mudança. Imagine só, se todo mundo estivesse fazendo esses atos positivos, o quanto o mundo iria agradecer, né? O quanto seria nós estarmos vivendo num mundo muito melhor. Então, vamos aplicar isso na nossa vida. Pessoal, diante disso tudo, eu peço para vocês e quero desafiá-los para vocês refletirem em qual área de sua vida você precisa aplicar esses pilares da autogestão. Escolha uma área da sua vida e comece a grande transformação. Se quiser se aprofundar ainda mais nesse processo de autogestão e sucesso contínuo, convido vocês a lerem o meu livro, tá? Kaizen, Pequenos Passos, Grandes Transformações. E lembre-se, o sucesso começa dentro de você.